Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo tema abordado aqui, sem dúvida nenhuma, a questão do foro especial e a prisão em segunda instância tem que ser um tema debatido amplamente nessa casa. A sociedade exige isso. Por cada lugar que nós passamos, a exigência é cada vez maior. E não tenha dúvida que esse tema trazido por Vossa Excelência agradou, sem dúvida nenhuma, toda a sociedade brasileira. Mas, senhor presidente, venho hoje aqui abordar um tema que afeta o estado de Goiás e, particularmente, mais de 60 mil propriedades que emprega cerca de 300 mil pessoas em todo o estado, segundo dados da empresa de assistência técnica e extensão rural, Emater. O baixo preço do litro de leite pago ao produtor rural. O setor atravessa uma crise sem precedentes, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Quando falamos em produção de leite, estamos considerando uma extensa cadeia produtiva responsável pela geração de emprego e renda dentro e fora da porteira. A atividade envolve, de um lado, o produtor rural de pequeno, médio e grande porte, o comércio responsável pela venda de insumos agropecuários e equipamentos para a produção, os funcionários das propriedades, os fornecedores e a equipe que faz assistência técnica. Do outro lado, estão os responsáveis pela logística do transporte do leite, as cooperativas, a indústria do produto e o mercado consumidor. Não há outra atividade no campo que empregue ou utilize tanta mão de obra como o leite. São 4 milhões de pessoas nas diferentes etapas da cadeia produtiva. Além da relevância econômica, o leite tem igualmente uma importância social. No Brasil, o processo de fabricação se caracteriza por ser familiar e por mais da metade da produção ser realizada em pequenas fazendas. Essa é também uma atividade que contribui para o desenvolvimento da economia regional no estado de Goiás. A produção do estado gira em torno de 3,5 bilhões de litros anuais. Orizona, Jataí, Bela Vista, Piracanjuba, Rio Verde figuram entre os municípios goianos com maiores volumes de produção de leite, de acordo com informações referentes a 2016 do Instituto de Pesquisa Mauro Borges. O estado de Goiás tem um rebanho de 2.700.000 animais, o que o transforma no 4º produtor de leite do país. Se os dados demonstram a relevância da atividade de produção de leite para a economia nacional, a realidade enfrentada pelos produtores, infelizmente, é incerta. Muitos desses produtores estão sendo obrigados a abandonar suas atividades porque o preço recebido pelo litro de leite, entre 80 e 90 centavos de reais, não cobre os custos incorridos com os remédios, insumos, rações, adubos, pastagens, mão de obra, energia e equipamentos. A título de comparação, nas prateleiras dos supermercados, o preço médio do litro de leite está em torno de R$ 3,00. No Rio Grande do Sul, 25 mil produtores abandonaram a atividade leiteira no último ano. Este também pode ser o destino dos produtores goianos. Considerando a extensa cadeia produtiva em questão, a quantidade de empregos que são gerados e toda a renda que a produção envolve, as consequências da crise no setor leiteiro é grave para o país, em razão dos efeitos em cascata potenciais. Uma das causas da crise é a importação do leite em pó do Uruguai, que comprime o preço do produto nacional. A política brasileira de importação de lácteos já foi debatida em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal em 7 de novembro do ano passado e tratado nessa tribuna. Na referida audiência pública, o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leites, Abraleite, Geraldo Borges, defendeu que é preciso haver uma cota anual para a importação do produto pelo Brasil.
Uma possível ação para reverter esse quadro está no Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. O PAA poderia, por exemplo, priorizar o leite produzido no país para amortizar os efeitos da crise aos produtores nacionais. Outra medida possível seria direcionar a aquisição do leite nacional para as escolas públicas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, estabelece que 30% da merenda escolar seja adquirida de agricultores familiares e organizações. Uma terceira medida a ser adotada, contida no projeto de lei da Câmara 2015 de 2015, de autoria do deputado federal Reginaldo Lopes e relatoria do senador Valdemir Moca, na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, seria autorizar o governo a incluir o produto na política de garantia de preços mínimos. Tal medida configuraria uma ação para incentivar a economia local e preservar a atividade de pequenos e médios produtores de todo o país. Trata-se, senhor presidente, de uma política para proteger os produtores das incertezas causadas pela estiagem e pelas oscilações das condições de mercado. Para concluir essa minha fala, quero convocar meus colegas senadores a refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos pequenos e médios produtores nacionais de leite. O leite é o salário do mês para o pequeno produtor rural. É a renda para a educação, moradia e alimentação. No quadro produzido pelo jornalismo da TV Globo, intitulado O Brasil que eu quero, que exibe vídeos enviados pela população brasileira sobre os seus anseios para o futuro do país, Vanessa Werner, de Boa Vista, do Buricá, no interior do Rio Grande do Sul, pede mais apoio para o jovem permanecer na agricultura. Vanessa afirmou que o incentivo que os pequenos produtores de leite recebem hoje é muito baixo, frente à estrutura de custos com que se deparam. Para trabalhadores que não guardam sábado, domingos e feriados, responsáveis pela produção de um dos alimentos mais necessários para a população, trata-se, senhor presidente, sem dúvida, de um preço muito baixo. Portanto, eu gostaria de deixar registrado aqui não só a crítica feita à política nacional, como também as alternativas que oferecemos aqui na Comissão de Agricultura. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.